Olá, bom dia pessoal. Como eu tinha prometido para vocês no fim de semana, vim aqui falar sobre como é que a gente adquire um comportamento alimentar ruim, que traz prejuízos para a gente, que não é saudável. E aí eu queria comentar alguns aspectos do que é esse comportamento alimentar prejudicial. Vamos começar aí por alguns pontos, né? Além da gente comer coisas que realmente nos fazem mal, alimentos que não são nutritivos de verdade, pelo contrário, que podem ser bastante inflamatórios, tem também a nossa desconexão com o nosso próprio apetite e a nossa saciedade, tá? Então, esses são tópicos aí para vocês guardarem na mente de vocês, que eu vou explicar um pouquinho como é que isso daí acontece, como é que é esse processo de aquisição desses hábitos que não são benéficos para a gente. E aí eu vou me basear numa cena que eu presenciei no final de semana, tomando meu café da manhã, que eu gosto de tomar num café próximo à minha casa, né? E aí eu estava observando a interação de uma família, que pode ser a história de muitas famílias, a família de vocês, a família da onde vocês vieram, né? A família de pessoas que vocês conhecem. Então, que merece aí uma reflexão. Então, como é que era essa cena aí? Eram os avós com os seus filhos e seus netos, né? Os netos eram duas crianças bem pequenas mesmo. Não vou saber dizer exatamente a idade deles, mas devia ser assim, 4 e 2 anos, né? Bem pequenas mesmo. E aí, o que os adultos que estavam ali começaram a fazer? Eles começaram a festejar muito a possibilidade das crianças comerem um croissant cada uma. Eu suspeito que crianças dessa idade, e pelo menos crianças brasileiras, têm um pouco contato com um alimento desse tipo, né? Porque o croissant não faz parte da nossa alimentação. E não é um alimento saudável, né? Além de ser um carboidrato super refinado, é muito gorduroso. E aí, o que aconteceu? Mas o ponto que eu quero chegar, eu quero me ater, pessoal, eu quero me ater à parte da psicologia. Eu não sou nutricionista e não quero invadir o domínio de ninguém aí. Eu vou falar da parte comportamental, tá? Que envolve as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, como que a gente se sente diante de certos alimentos. Então, os pais e avós começaram a festejar muito. Eles diziam assim: olha, vai chegar o croissant. Quem quer croissant? Né? E veja, as crianças, eu estou partindo do pressuposto de que elas mal tinham ideia do que era aquele alimento. Mas vendo adultos tão importantes, tão valiosos para elas, disponíveis para elas, né? Porque muitas vezes o adulto não está tão disponível para a criança assim durante a semana. Mas ali, como era um domingo, estavam todos dando a máxima atenção para aquelas crianças e festejando aquele alimento. Então criaram uma história, uma cena de como ia ser legal a hora que o croissant chegasse na mesa. E aí o croissant começou a demorar para chegar, porque eles tinham pedido outras coisas. Eles solicitaram à atendente que ela antecipasse a vinda do croissant. Quando ela vinha trazendo lá de longe o croissant, eles mais uma vez incentivaram e disseram: pessoal, o croissant está chegando, vamos chamar o croissant? E aí as crianças ficaram assim muito animadas com aquilo, né? Porque veja, o adulto, principalmente para uma criança tão pequena como essa, né? Adultos importantes como pais e avós, enfim, tios, eles fazem a leitura do mundo para as crianças, né? Eles traduzem o mundo para aquelas crianças. E o que eles estavam traduzindo ali? Que aquele alimento ia trazer para todo mundo muita alegria, muita felicidade. Eles estavam muito felizes de estarem diante daquele alimento. E aí as crianças, a moça trouxe o croissant, as crianças comeram. Eu fiquei ali sem poder reparar muito, mas imaginando, né, assim, curiosa para saber se as crianças de fato gostaram, porque é um alimento que às vezes não está no paladar daquela criança, né?
Mas havia tanto incentivo, e aí os avós até disputavam, eu vou comer um pedaço do seu coração, valorizando aquilo ali. Então aquilo ali era tão valioso, tão importante, tão gostoso, que ele estava sendo disputado pelas outras pessoas, né? Então, olha todas as mensagens que estavam sendo associadas àquele momento para aquelas crianças, né? E aí vejam, pessoal, a provocação que eu quero fazer para vocês refletirem é o seguinte: quantas vezes ao longo das nossas vidas, tá? Porque da minha também aconteceu isso, eu imagino que posso apostar que de todo mundo tenha acontecido isso, né? Quantas vezes não houve essa associação, esse emparelhamento entre esses dois estímulos? Um estímulo afetivo, né, o sentir-se bem, o sentir-se feliz, estar com pessoas que eu amo, e a comida, né? E aí, o ponto também que eu gostaria de propor para as pessoas refletirem é o seguinte: será que o legal mesmo da gente estar com as nossas crianças, os nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, é eu levar para comer? Ou será que é a nossa presença? Ou será que é fazer algo legal e divertido? Né? Eu vejo muitos pais oferecendo para os seus filhos como prêmio, ou como lazer, ou como a oportunidade de estarem com eles, de irem a uma lanchonete, irem ao McDonald's, né? Ao invés da gente falar assim, puxa, se tudo der certo, vamos andar de bicicleta, vamos no parque, vamos soltar pipa, vamos ver os patos no lago, vamos fazer alguma coisa muito divertida juntos. Vai ser muito legal estarmos juntos e não necessariamente vai ser muito legal comer algo, né? E aí, o que eu observo em relação a isso, que contribui para toda essa instalação desse repertório aí, muito equivocado do comer, né? E que aí a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente vai reconhecer isso só lá na vida adulta. Existe uma crença que está equivocada em muitos pais, que a criança precisa, algumas crenças, né? Que a criança precisa comer muito. Então, eu vejo que há um incentivo muito frequente. No clube que eu frequento, por exemplo, quando você vai transitar ali pela área infantil, é muito comum que você veja as mães, as avós, as babás oferecendo, quer um biscoito, quer um suco, quer uma batata frita? Né? Como se a criança precisasse ser constantemente alimentada, né? Com isso, a gente impede que a criança entre em contato com as suas próprias sensações físicas. Será que ela nunca vai sentir fome ou sede? Né? Será que a gente precisa ficar antecipando isso para a criança? Né? E aí também um outro imaginário que há aí na mente das pessoas é que a infância feliz é a infância que tem guloseimas, que tem doces, que tem caldas, que tem bolos, que tem onde a criança tem acesso a esse tipo de alimento com muita frequência. Né? A infância feliz, pessoal, é a infância onde a criança pode se desenvolver, pode socializar, se sente amada, se sente segura. Não tem nada a ver com alimento, né? A gente não precisa restringir, não precisa ser proibido, mas esse incentivo, né, de que certos alimentos são para a criança, né? Porque são coloridos, porque são muito, muito gostosos, porque são doces. Então, esse incentivo que, na verdade, muitos pais fazem para os seus filhos, porque eles mesmos se sentem privados disso, eles se sentem impedidos disso. E canalizam isso para os seus filhos, porque como são crianças, e tem ali um metabolismo acelerado, tem muita atividade, o ganho de peso vai ser muito mais lento do que para eles adultos, né? Mas essa é uma falácia, essa é uma forma muito ruim da gente abrir as portas ali para que hábitos sejam instalados e que vão ser muito difíceis de serem revertidos. Não são impossíveis, mas vão exigir da pessoa muito empenho e uma dedicação por muito tempo para que essas coisas sejam alteradas, né? Então, para a gente fechar e concluir, estar
perto das crianças, o que é valioso não é o que você vai dar de comer para elas, né? É o que você vai oferecer em termos da sua presença. Lembrem-se que vocês são os tradutores do mundo para essas crianças. Se vocês traduzirem para elas que o prazer de existir nesse mundo é o prazer de comer, a gente vai estar limitando muito as possibilidades dessas crianças, ok? Então reflitam aí e reorientem a prática de vocês em relação à alimentação. Combinado? Um ótimo fim de ano aí para vocês e até breve. Tchau, tchau!